Olá! Para preenchermos os dados no formulário e na lista, vamos precisar fazer uma requisição para a API de Serviços e Dados do IBGE. O site serviçodados.ibge disponibiliza vários serviços. O que queremos é o de localidades. Aqui temos a documentação da API de localidade. Se viermos em municípios, nós temos uma URL que usa o método GET para obter as informações dos municípios por UF, por mesorregião e entre outros. Estamos interessados em municípios por UF para preencher os dados da lista e municípios por identificador para preencher os dados do formulário. Se copiarmos essa URL, abrirmos uma nova aba e colocar aqui, podemos trocar essa palavra município, que está entre chaves, pelo nome de um município. Por exemplo, se eu colocar aqui Campinas. E ele retorna os dados do município de Campinas, com o ID, que seria o código do IBGE, o nome, a microrregião, que também é um objeto, e dentro desse objeto microrregião tem ID, nome e mesorregião, que também é um outro objeto, com ID, nome e UF. O F também é um objeto, que possui ID, a sigla do estado e o nome do estado, e tem o campo região, que também é um objeto, com ID, sigla e nome. Para o site, vamos estar interessados no ID, nome, depois dentro de microrregião, dentro de mesorregião e dentro de UF, estamos interessados na sigla e no nome. E também dentro de região, vamos precisar do nome. Para as cidades que possuem espaço no nome, precisamos pesquisar de um jeito especial, que é colocando um tracinho na onde ficaria o espaço. Por exemplo, São Paulo. E assim ele consegue pesquisar. O Axios é uma ferramenta baseada em promises muito usada para consumir e exibir dados de uma API por meio de requisições HTTP. E é ele que vamos usar para pegar os dados da API do IBGE. Aqui no site npmjs tem a documentação do Axios para quem quiser dar uma olhada melhor. Primeiro, vamos instalar o Axios no nosso projeto. npm install Axios. E vou começar com o home.js. Aqui no site do Axios tem um exemplo de uso. Então precisamos importar o módulo e depois podemos usar o método get para fazer a requisição na API. E tem o método .get para lidar com os erros. Então podemos importar aqui o módulo, const axios. Depois aqui dentro queremos axios.get. Agora, ao invés de aspas normal, vou colocar duas classes. E vou copiar aqui da documentação a URL. Como aqui estamos usando as classes, então podemos transformar essa parte em um parâmetro, colocando um cifrão e chaves. Vou apenas trocar aqui para a cidade. E agora essa parte da URL virou um parâmetro a ser recebido. Depois do método get, vamos ter o .then, e isso serve para usar o resultado da promise. O que colocarmos aqui vai acontecer depois que a promise for concluída. E aqui precisamos de um callback, que vamos fazer uma arrow function, response, abre chaves. E aqui se colocarmos console log response, e por enquanto vou recortar esse parâmetro e colocar qualquer cidade aqui, por exemplo Campinas, para descobrirmos qual é o formato dos dados que está vindo aqui na resposta. Então eu vou executar. Se atualizarmos a página, aqui no terminal ele vai ter impresso essa resposta da API. Então aqui tem várias informações. No momento, o que estamos interessados é saber aonde que estão os dados relacionados às cidades. E nesse caso é a última propriedade desse objeto, que é data, que envia, nesse caso, um único objeto
pois estamos procurando municípios por identificador, e isso vai retornar um único objeto. E a partir daí temos o ID, o nome e as outras informações. Então, o que queremos aqui é colocar essa função render aqui para dentro. Já posso tirar esse console, não vamos mais usar. E dentro da função render, vamos passar outro parâmetro, que vai ser, abre chaves, cidade, dois pontos, response.data. E é assim que estamos passando esse objeto que é retornado da API. Depois do then, podemos colocar aqui um ponto .cat. Aqui também precisa de uma função, error. Podemos colocar um console log, error, apenas para nosso controle, e um res.send para mostrar na tela que deu um erro. Erro. Vou voltar aqui na URL, o parâmetro, cidade, e agora vamos aqui no arquivo home.ejs, e depois do main e antes do footer, vou colocar aqui um script, que vai servir para adicionar a essa lupinha um evento clique, que para quando clicarmos nela, vai precisar pegar o que estiver escrito nesse campo e puxar os dados da API para completar o formulário. Então aqui vamos pegar o elemento da lupinha com document.querySelector. O ID dessa imagem da lupa é btn busca.addEventListener para adicionarmos o evento. Queremos o evento clique e colocamos uma function event e vamos enviar como parâmetro na URL o que estiver escrito no input da busca. Fazemos isso colocando location.href vai ser igual a, vou abrir classes de novo, e colocar a rota. Então queremos carregar a página home com o parâmetro do campo input busca. Para carregar a página home, colocamos apenas a barra, que foi esse o caminho que colocamos no index, é apenas a barra. Agora, para colocar o parâmetro, colocamos ponto de interrogação, o nome do parâmetro que vamos enviar, no caso cidade, é igual, vou colocar o valor do parâmetro, com cifrão, abre chaves. Dentro das chaves, queremos pegar o valor do campo input. Então, pegamos com document.querySelector. O campo input tem o ID txt busca. E depois do parênteses, colocamos .value. E é assim que pegamos o valor do campo. Aqui em cima, antes do formulário, eu vou usar a tag sinal de menor %, mas de uma outra forma de que usamos aqui em cima para o include. Aqui na documentação do EJS, ele dá uma explicação sobre cada um. Então, para controle de fluxo sem saída, usamos apenas sinal de menor %, e para enviar um valor para o HTML, colocamos sinal de menor % igual. E é esses dois que vamos usar agora. Aqui vamos usar o sinal de menor % if cidade for diferente de vazio, vou abrir chaves, vou apagar o final da chave e colocar % sinal de maior. E depois do fechamento do form, vou colocar % fechar a chave, % sinal de maior. Isso está dizendo que só é para imprimir o form se o parâmetro cidade for diferente de vazio. E aqui em cada input do formulário, vou adicionar um atributo value com sinal de menor % igual para enviarmos o valor, e vai ser cidade.id, seguindo o modelo do objeto que é trazido da API. Depois, cidade.nome. E agora para o UF, a UF está dentro do objeto cidade, dentro de micro-região, dentro do objeto mesorregião, dentro de UF. Aqui ele está com o maiúsculo, pois é assim o nome do campo que vem da API. E queremos a sigla. Para o estado,
Ao invés de sigla, vamos pegar o nome. E para a região, dentro de UF, queremos região.nome. Voltando no home.js, vou criar uma const que vai receber o parâmetro cidade, que vai vir do EJS, e ela vai vir por esse parâmetro rec. Aqui poderíamos descobrir também colocando console.log rec. E aí encontraríamos qual é o caminho para pegar o parâmetro cidade. Nesse caso, fica em rec.query e o nome do parâmetro, cidade. Aqui vou deixar uma outra verificação. If cidade for diferente de vazio, ele vai poder executar isso. Se não, vou colocar res.render pages/home. Assim, ele evita de chamar a API se o parâmetro cidade estiver vazio. Olhando para a página atualizada, agora ele não mostrou mais o formulário, e isso é porque o parâmetro cidade está vazio. Ok, vamos testar agora. Vou colocar Campinas e clicar na lupa. Agora ele carregou o formulário com as informações preenchidas do município de Campinas. Por enquanto é isso, e até a próxima!